Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 30 de maio de 2017. Eu não falei ontem, no primeiro momento que tive a oportunidade, das questões das manifestações desse final de semana passado em relação ao Fora Temer e as diretas já, porque realmente não houve uma relevância a respeito disso. O pessoal perguntou para mim, tá, mas não vai comentar nada, Antônio, não vai falar nada a respeito disso. Gente, vamos combinar uma coisa, avermelhou, né? O que tu quer que eu diga? Não posso dizer muita coisa além disso. Elas avermelharam. Se vocês virem a campanha do Fora Temer e do Diretas, eram só bandeiras vermelhas, poucas bandeiras do Brasil que tinham lá, era tudo manifestos de sindicatos, de partidos políticos e uma meia dúzia de gato pingado. Não teve respaldo popular, não teve. Teve 150 mil gente. Teve gente atores globais, né, principalmente das novelas, essas que estão indo contra exatamente os movimentos nas redes sociais, o movimento dos intervencionistas, dos movimentos monarquistas, né? Então os atores dessas novelas deram respaldo lá no Rio de Janeiro, principalmente para isso, alguns artistas, alguns músicos, alguma coisa desse sentido. Todos aqueles que eram favorecidos pelas leis Rouanet no passado, né? Alguns artistas nesse aspecto. E aí chamaram alguma atenção por algum motivo, alguma coisa desse sentido, mas foi o local onde teve um maior respaldo. E fora isso não teve aquela repercussão, aquele respaldo, não deu eco. Não deu eco, né? E também foi por um pouco tempo, foi só por algum momento, assim, não foi nada de estrambólico, alguma coisa assim absurda, né? Não houve esse respaldo, esse impacto. Não mobilizou a população brasileira, não houve lastro, não teve lastro, né? E aí o pessoal pega e se pergunta, tá, mas por que acontece isso? Afinal de contas, o Temer realmente agiu errado na conduta dele, nessa postura, nessa assim. Bom, como eu falei ontem, a questão do novo ministro da Justiça talvez alivie a pressão, porque a forma como entrou essa questão da questão da gravação, ela pode ter sido mal orientada, mal organizada. E a coleta dessas provas a forma errada da coleta dessas provas pode fazer com que Michel Temer fique isento dessa responsabilidade. Apesar de que o ato foi um ato errado, a forma como isso foi obtido também não foi correta. Então, não foi tradicional, não foi padronizado. E isso pode aliviar a questão sobre o Temer. Claro que a imagem dele vai estar ruída, vai estar queimada, né? Independente disso, também ainda tem a questão que vai ser analisada pela Justiça ainda, então não está descartada a punição e a punibilidade dessas ações do Presidente da República. Nada disso está descartado ainda. De qualquer modo, o pessoal foi para a rua, fora Temer, fora Temer, fora Temer, direta já. Tá. Quem fez isso não foi o povo brasileiro. Quem fez isso foram os opositores, aqueles que estavam antes no poder e que agora se sentiram fortalecidos com essa situação. Depois da semana que vem, pode ser que tudo já mude de novo, que o cenário mude de novo. E como eu falei no vídeo anterior, a mudança de cadeiras estratégica foi exatamente para que houvesse um fortalecimento da base, para que se preparassem para essas próximas mudanças que vêm pela frente. Bom, até aí não é muita... não tem... Apesar de ter algumas informações interessantes, não são muitas novidades. O que se percebe aí é o seguinte: há uma estratégia pré-guerra civil. E eu venho dizendo isso já faz
O pessoal até brinca comigo, tira sarro de mim e diz, olha, gente, faz 2 anos que tu fala isso. Sim, fazem 2 anos, porque fazem 2 anos que nós estamos todos os dias em risco. Tá? E agora, de novo. E aí como é que o que alega-se a esse respeito? Bom, primeiro, as comprovações disso agora estão vindo à tona. Marcelo Odebrecht, eu vou deixar um vídeo dele aqui, na Globo News também, quando ele fez uma delação, né, declarando de que financiava o crime organizado nacional e internacional a mando dos governos petistas. Ele, Marcelo Odebrecht, através da Odebrecht, né, organizava essa questão. Né? Então ele sabia, ele tinha consciência que pessoas do crime organizado nacional e internacional estavam sendo bancadas por esse tipo de coisa. Outra pessoa que confirma isso é Mônica Moura. Né? Através do governo Dilma, ela disse, não, nós pegávamos dinheiro e financiávamos situações fora do Brasil para vários países do mundo onde haviam ditaduras, e nós íamos lá e bancávamos, financiávamos esse tipo de coisa, pagávamos, eu fazia essa transação, eu levava as malas, quem patrocinava era o Odebrecht e outras empresas nessa mesma linha. A JBS também não negou esse tipo de situação, mas basicamente quem falou em questão de relação com o crime organizado foi Mônica Moura e Marcelo Odebrecht. Ponto. Então, há aqui uma situação que, segundo a nova legislação nacional, isso caracteriza, que foi criada exatamente, foi iniciada, a proposta foi iniciada no governo Lula e foi sancionada pela Dilma, é a nova lei de combate à corrupção, onde existe a questão das delações premiadas, que foi o que fez com que começassem essas investigações que até então não existiam no Brasil, e a questão do que é uma definição dali para diante, que até então não existia, do que é uma facção criminosa, um crime organizado, né, uma operação de crime organizado internacional a partir dessa situação. Então, a partir dali, o PT pode ser considerado uma facção de crime organizado internacional no Brasil, patrocinadora de crimes em outros países, organizadora de crimes em outros países, e aqui no Brasil ela pode ser considerada organização criminosa. Está definido através dessa legislação o que é uma organização criminosa. E essa organização criminosa, ela sendo bancando crime organizado aqui dentro do Brasil, pode ter estruturas oficiais, legalizadas, que estejam fazendo esse tipo de coisa, entre as quais sindicatos, entre os quais formadores de opinião, que seriam artistas, através de manipulação cultural, de indução ao erro, indução cultural. E tudo isso pode ser corresponsabilidade, através de patrocínio para que essas imagens sejam utilizadas para fins de desenvolvimento de uma intenção, de uma indução ao erro, induzir o povo a acreditar de que eles estariam agindo para a defesa da democracia, quando na verdade estariam defendendo o crime organizado. Né? Então, o pessoal pega e diz assim, tá, Antônio, por que o pessoal... Eu vou dar um exemplo prático disso. Nessa novela, dessa minissérie que Os Dias Eram Assim, por exemplo. No momento da anistia, dava-se a entender de que os militares não queriam dar a anistia e que foi a contragosto que eles fizeram isso.
eu queria imaginar o seguinte, ó. Se realmente houvesse uma ditadura no Brasil, o que impediria os militares de bloquear as ações de políticos que estavam tentando manipular a população, induzir a população? Eles chegariam lá com o exército, com as forças armadas, e impediriam a manifestação. Poderia, não teria problema nenhum. No início não eram tantas pessoas, depois, claro, aumentaram e tudo, mas a convocação para aquela situação, ela toda foi permitida pelos próprios militares. Os militares promoveram a anistia, chamaram os políticos, e os políticos fizeram uma manifestação, porque sem aquela manifestação eles não seriam conhecidos o suficiente para poder terem votos. Então, a partir dali, os discursos, Fafá de Belém cantando, uma série de coisas, eles fizeram a imagem positiva deles para retornar a eleição direta, a votação direta. Direta já. Naquela época, direta já era para resgatar a votação direta. Só a votação direta. Não tinha mais nada. Eles já tinham, a democracia estava instaurada, eles já tinham trazido de volta os partidos políticos, podia fazer quantas siglas quisessem, tinham novas regras, estava tudo, já estavam perdoados, tinha toda essa situação, a anistia tinha sido feita, estava todo mundo liberado, estava tudo uma boa, não tinha mais problema nenhum a respeito disso. E aí, o que eles estavam pleiteando era eleições diretas, só. Porque havia democracia, eleições indiretas, como acontece nos Estados Unidos. E nem por isso não tem ninguém fazendo lá balbúrdia, escarcéu a respeito disso. Nos Estados Unidos a eleição é indireta. Na Inglaterra a eleição é indireta. Em vários países do mundo a eleição é indireta e é democrático. Por que aqui no Brasil houve ditadura militar por causa da eleição indireta? Não houve. Aí o que eles disseram? Que havia ditadura militar por conta disso, havia regime militar, não ditadura militar. E aí dentro daquela situação havia a necessidade de uma eleição direta. Eles queriam, vamos fazer eleição direta. Tudo bem. Se vocês fizerem agora o parlamentarismo, tem muita gente agora querendo o parlamentarismo, porque como solução para, inclusive a questão, o pessoal da monarquia, querem parlamentarismo por causa que é para ter mais tranquilidade, mais estabilidade de governo. Tudo bem. O parlamentarismo é condição sine qua non hoje para que haja monarquia. E aí eleição indireta. Vocês vão reclamar que seja eleição indireta ou vocês querem eleição direta para príncipe ou para regente do Brasil? Então é essa a situação que a gente está discutindo aqui. Eles estão invertendo valores, estão invertendo todos os valores nessa discussão. Aí chega alguém e canta no ouvido de vocês, olha, vocês são artistas, são pessoas famosas, são formadoras de opinião. Essas pessoas podem estar influenciando vocês, induzindo vocês ao erro e sendo patrocinadas por empresas que estão incentivando a corrupção nacional. Vocês entenderam onde eu estou tentando chegar? O que eu estou mostrando para vocês? A realidade é que essas manifestações que foram nas ruas agora, elas não representam o povo brasileiro porque elas são vazias, elas são mais vazias ainda do que aquelas manifestações que aconteceram no pós-período militar, pós-regime militar. Aquelas tinham o apoio dos militares para que acontecesse. Essa não tem o apoio da população, não tem o apoio dos militares, não tem apoio de nada. São apenas um grupo de manifestações ideológicas de partidos políticos e ainda com possibilidade de envolvimento com crime organizado, onde os sindicatos e grupos ideológicos formadores de opinião que podem ou não estar associados ao crime organizado, mas que se não estiverem associados ao crime organizado de forma direta, ao menos estão servindo de massa de manobra, mesmo se achando intelectuais. Os pseudos-intelectuais eles mesmos podem estar sendo manipulados.
podem estar sendo induzidos ao erro, sem se dar conta disso, acreditando numa história de carochinha, como se aquilo ali que eles estão falando na novela, na minissérie, fosse realidade, fosse verdade. O fato é bem diferente. Na verdade, não foi assim que a coisa aconteceu. Pode ter acontecido para um que outro, mas não para todos. E o escritor, o autor, o diretor, as pessoas que estão convencidas dessa situação, elas podem estar manipulando outras pessoas, induzindo outras pessoas ao erro. Como se aquilo fosse uma realidade, uma verdade. E no fato realmente não era. A realidade não era exatamente assim. Não foi exatamente assim. Não é assim que a banda tocou. Ela tocou uma outra música, bem diferente, que sem a autorização, sem o apoio dos militares, aquilo não teria acontecido. Tanto que o respaldo agora foi pequeno por causa disso. Vocês devem ter entendido onde eu queria chegar, o que eu queria mostrar para vocês. A realidade é outra. Por isso que caiu no vazio, no vácuo. Entendeu? Era isso. Muito obrigado pela atenção dispensada. Quarta-feira, aqui na Globo News, os depoimentos de delatores da Odebrecht. São revelações de propinas que movimentam boa parte da máquina política. Mas agora você vai ver um outro lado desse esquema. Marcelo Odebrecht contou que o dinheiro do Caixa 2 era usado também para pagar traficantes, sequestradores e guerrilheiros. Bônus por fora sempre houve. Isso eu estou falando de 20 anos, então todo mundo sabia que havia necessidade. Todo mundo sabia que havia necessidade, por exemplo, você não atua em países com guerrilha ou nas favelas do Rio sem pagar milícia, sem pagar. Então tem muito dinheiro que corre. Você, inclusive, a gente paga sequestro. Eu também participei da questão para trazer o corpo do engenheiro nosso que foi sequestrado no Iraque. Eu participei junto com o governo brasileiro na negociação que envolveu inclusive o governo italiano. A gente deu, se não me engano, 5 milhões de dólares. Isso é fora. Tá certo? A gente pagou o sequestro na Colômbia, sequestro no Peru. Esse tipo tinha. Tinha questão de mentir. Então, tinha questão de você vai para esses lugares, o subcontratado quer dinheiro. Ele não transita nota fiscal. Você vai para uma obra lá na zona de guerrilha da Colômbia, o subcontratado quer dinheiro. O João soube no primeiro dia da viagem, ele chegou comentando isso comigo, viajamos no jatinho da Andrade Gutierrez. E foi alguém da Andrade junto? Nessa não, mas teve uma outra viagem, que eu não estava também de jatinho, que o João foi, que estava o filho, Otávio Azevedo, o filho dele estava nesse voo com o João, nessa segunda ou terceira ida, não me lembro bem a ordem das... Teve várias idas de jatinho. E ele participava também das reuniões? Não participava da reunião. Inclusive, sim, tem um detalhe, o hotel lá, quando a gente chegou, acho que desde a primeira vez, isso só nas negociações, é claro que logo depois que a gente fechou, aí a gente arca com tudo do nosso trabalho, mas até aí, até fechar, a gente era convidado. O hotel, quando a gente chegou no hotel, o João chegou e eu também, da vez que eu fui, a reserva era feita em nome da Andrade Gutierrez, as reservas dos apartamentos. Porque eu cheguei, a gente chegou falando o nome na portaria, é a reserva da Andrade, tinha assim 4 apartamentos reservados, 3 ou 4. Era pro Flank, pro Zé de Seu, pra mim e pro João, e eram 3 apartamentos. Qual que era o hotel? Era o Marriott. O nome era Marriott. Ou Marriott, não sei como fala. Daí fechamos a campanha nessa noite, nessa reunião dessa segunda viagem. Fechamos o valor, o Frank deu o valor dele, eu dei o meu, discutiu-se, lá não teve nem tanta pechincha, então foi uma coisa bem, até achei estranha, aceitaram muito rapidamente o preço que eu dei, um preço bastante alto, porque era uma campanha cara de se fazer, o deslocamento, a logística é muito, muito difícil. Sim. Posso seguir? Então, fechamos o negócio e aí pronto, a partir de agora então vamos montar a equipe. Isso já era foi a campanha? Cobrado 35 milhões de dólares. Nunca recebemos tudo, mas foi cobrado 35 milhões de dólares. Foi cobrado nosso, porque... o orçamento que eu apresentei. Qual que era a peculiaridade? Não estava no contrato? Nós nunca tivemos contrato na Venezuela. Eu passei os 8 meses que eu trabalhei lá, indo e vindo, né? Atrás de um contrato que eles escapavam pela tangente e nunca foi feito. Então foi todo pago em Caixa 2, a campanha da Venezuela. 35 milhões? Mas não foi pago os 35 milhões, é isso que eu vou contar. 35 milhões de dólares? De dólares. Mas não foi pago. Tá, tudo bem. Aí eu ficava o tempo todo dizendo, quanto é que vai ser por dentro, como é que vai ser, não, porque já tinha me dito que ia ter uma parte por fora, como sempre, a campanha, lá também, aliás, lá só não, acho que hoje em dia a senhora já sabe que em vários lugares essa prática do Caixa 2 não é só no Brasil, existe em todos os lugares. Em campanhas, estou falando em campanhas.
Então, eu ficava atrás do Max, que era o meu principal interlocutor, o Max Miano, e aí, não, vamos resolver com esse outro ministro, que eu não me lembro o nome, e não teve contrato nenhum. Passou-se o tempo e nunca tive contrato. Então, como era feito o pagamento? Eles, na segunda ou terceira reunião que eu tive já com Maduro, sempre participava, e esses dois ministros, eles me disseram que a Odebrecht ia pagar uma parte, fazer uma colaboração para a campanha do Chaves. Quem falou isso? O Maduro. Ele me disse, olha, a Odebrecht vai pagar uma parte e a Andrade Gutierrez também vai colaborar. Aí eu falei, tá, tudo bem. E a outra parte eu pago aqui. Aí você paga aqui por mim. Então, o que aconteceu efetivamente nessa campanha? Sim, e o Frank Martins cobrou a parte dele, que eu nem me lembro quanto era, bem menos que a nossa, porque a gente fazia tudo e ele fazia só a internet. Mas ele cobrou, eu acho, se eu não me engano, foi 8 milhões de dólares ou 10 milhões de dólares da parte do Frank. Eu sei disso por quê? Porque quando a gente foi acertar de receber dinheiro, o Maduro falou pra mim o seguinte, olha, você vai receber dinheiro diretamente comigo. E eu não quero ficar pagando a todo mundo, assim, muita gente. Eu não quero esse contato com muita gente. Então é o seguinte, eu pago pra você a sua parte e eu pago a parte do Franklin Martins. Que na verdade quem atuava mesmo, quem fazia tudo mais na parte administrativa era a mulher dele, a Mônica Monteiro, a mulher do Franklin. Então você repassa, ok? Eu falei, ok. Então o Maduro me pagou quase semanalmente dinheiro, ele me entregava dinheiro na própria chancelaria, lá no prédio da chancelaria, às vezes no Palácio de Miraflores, que às vezes ele me chamava na chancelaria, eu ficava lá horas esperando. O próprio Maduro? O próprio Maduro, entregues da mão dele malas de dinheiro, várias. E você não tinha receio lá na Venezuela? Tinha muito. Sabe o que ele fazia? Ele mandava me buscar com o carro dele, carro blindado, carro preto, aquelas caminhonetes de roqueiro americano. Roqueiro não, de funkeiro americano, sei lá, rapper americano. Com mais 2 carros, um na frente e um atrás, me levava para a chancelaria, entrava pela garagem, os seguranças subiam comigo para a sala dele, eu ficava lá esperando, tomava muito chá de cadeira do Maduro. Eles não têm o menor compromisso com o horário. Depois ele me chamava na sala dele, conversava um pouquinho, conversa fiada, de política, e depois me entregava o dinheiro. Ele próprio, não mandava ninguém me entregar, ele me entregava o dinheiro. O principal motivo da criminalização é fazer com que o crime, lembrando aquele velho adágio, o crime não deve compensar. A ideia da criminalização da lavagem de dinheiro é ter um meio mais eficiente para privar o criminoso do produto da sua atividade ilícita. A questão da criminalização da lavagem de dinheiro visa exatamente o contrário. Precisa a investigação e a persecução criminal ter o foco no produto do crime. O crime não deve compensar. Não entendam essa reflexão como a proposta de uma política criminal que torne eventualmente prescindível a pena privativa de liberdade. Não se trata de confiscar o produto do crime sem, eventualmente, impor ao criminoso condenado uma sanção de pena privativa de liberdade. Significa dizer, porém, que apenas a punição com a sanção privativa da liberdade não é suficiente como meio de prevenção e repressão da atividade criminal. Isso tem que ir além. Tem que privar o criminoso do produto da sua atividade. Mas é importante vocês terem presente aquilo que mencionei no início. Não é mais um crime, mas sim uma alteração de política criminal. Se o objetivo da investigação e da persecução criminal não é mais só identificar a materialidade de um crime, identificar o seu autor e propiciar, com o devido processo legal, uma eventual punição a um infrator criminal, se não é mais esse só objetivo, mas se nós agregamos o objetivo de que nós também temos que confiscar o produto do crime, eu vou ter que ter uma investigação e uma persecução criminal hábeis para o quê? Também identificar o produto do crime. Também
ter um mecanismo hábil para que haja imobilização do produto do crime e também para que, ao final, seja possível o confisco do produto do crime. Claro que tudo isso é observado o devido processo legal, incluindo aí os direitos e garantias individuais. Nessa perspectiva de que você precisa ter um processo que também possibilite o confisco e resulte no confisco do produto do crime, você vai ter que desenvolver novas formas de cooperação jurídica internacional, diferente daquelas tradicionais. Não é mais apenas citação, intimação ou extradição. Você vai precisar ter colheita de prova de crimes praticados em outro país, eventualmente. Você vai ter que ter, eventualmente, sequestro de produto de crime em outro país. Você vai ter que ter confisco de produto de crime em outro país. E aí vocês podem lembrar aqueles velhos filmes ou seriados norte-americanos que, não raramente, alguém sugerindo alguma linha investigatória utiliza aquela famosa expressão, né? Follow the money, siga o dinheiro. Então, se você tem dificuldades aí para descobrir o crime, o seu autor, siga lá o dinheiro para descobrir o que está acontecendo. Num grupo criminoso organizado dedicado, sei lá, à prática de roubos, não é o chefe normalmente que vai realizar os atos de execução do crime. Num grupo criminoso dedicado eventualmente a extermínio mediante aluguel, não é o chefe normalmente que vai sujar suas mãos de sangue. Mas se não é o chefe que normalmente pratica esses atos de execução direto, sei lá, sujando suas mãos com droga ou sujando suas mãos com sangue, certamente ele é o último beneficiário da atividade criminosa. Se eventualmente você pode ter dificuldades probatórias em vincular o chefe ou membros da cúpula desse grupo aos atos praticados por seus subordinados menores, talvez uma perspectiva probatória de você ter um bom caso criminal seja o crime de lavagem de dinheiro. Porque fatalmente o dinheiro vai chegar em quem tem esse poder de controle sobre o grupo criminoso organizado. Isso também é válido para outras situações, em particular também para o domínio político. Nós sabemos que também no mundo político existe um mundo extremamente competitivo. Dentro de um regime democrático, um político, um agente político, muitas vezes tem que ganhar apoio popular para suas ideias. E como normalmente, não necessariamente, mas numa democracia de massas, se faz necessário aí grandes dispêndios para transmitir essas ideias, também um político desonesto, dentro do âmbito político, tem vantagens que um político honesto normalmente não tem. Daí também é importante a criminalização da lavagem de dinheiro, pelo menos para tentar, vamos dizer, estabelecer uma barreira. Claro que a barreira é permeável, não existe aí uma possibilidade de isolar completamente o dinheiro sujo, mas é necessário diminuir as chances de êxito daqueles que se utilizam no domínio político de recursos criminosos. A presidenta Dilma Rousseff sancionou com vetos a lei anticorrupção que responsabiliza empresas que cometem crimes contra a administração pública e prevê novas punições. A lei está publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. A lei anticorrupção prevê punição para empresas que corrompam agentes públicos, fraudem licitações de contratos ou dificultem investigações
ou fiscalização de órgãos públicos. Está prevista a aplicação de multas de até 20% do faturamento bruto da empresa ou até 60 milhões de reais. De Brasília, Cleide Lopes. Meus amigos, o Prova Final é uma parceria da TV Justiça com a rede de ensino LFG. O Prova Final é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, nós temos que apresentar o tema do dia. No segundo bloco, nós temos Pergunte ao Professor. São perguntas que eu já vou responder. E depois, no terceiro bloco, nós vamos gravar 2 questões de OAB ou de concurso, mas são questões relacionadas com o tema do dia. O tema do dia é organização criminosa. Este assunto merece nossa atenção e, sobretudo, merece atenção sua, você que é aí candidato à OAB. Por quê? Porque teve modificação recente. A Lei 12.694 definiu finalmente o tema organização criminosa no nosso país. Nós vamos então analisar este conceito de organização criminosa e verificar quais são os efeitos dele dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Nós não tínhamos este conceito de organização criminosa, mas muitas leis faziam referência a ele. Daí a pergunta: essas leis anteriores que mencionavam organização criminosa, valem ou não valem? A lei nova vai valer a partir de 90 dias, porque esse é o tempo de vacácio da lei nova. Mas a partir daí, este conceito novo vale para o quê? Tem reflexos penais, tem reflexos processuais. Tudo isso é o que nós queremos abordar aqui no Prova Final, que, repito, é uma parceria da TV Justiça com a rede de ensino LFG. E se você quer formular alguma pergunta para nós, então utilize provafinal@aesapar.com. Repito, provafinal@aesapar.com. Esse é o tema e já está apresentado. Vamos então para o nosso segundo bloco, quando então eu vou fazer uma exposição detalhada de tudo isso que eu acabo de anunciar para vocês. Avante! Vamos então cuidar do tema do dia. Eu disse inclusive que era segundo bloco, na verdade o tema está no primeiro bloco. Organização criminosa. O que aconteceu de novidade e que você, OABeiro, tem que estar muito atento. Agora temos o conceito de organização criminosa que foi dada pela Lei 12.694. Como é este conceito? O conceito dado pela lei é o seguinte, olha lá, vejam vocês, acompanhem aqui nosso raciocínio. Para os efeitos desta lei, considera-se organização criminosa, 1. Associação de mais de 3 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada, por divisão de tarefas, etc, etc. Por ora, o que você tem que fixar? Associação de 3 ou mais pessoas. Notem, a lei não disse mais de 3 pessoas, disse 3 pessoas ou mais. E assim o número mínimo 3. Número mínimo 3. Associarem-se, reunirem-se, juntarem-se. É isso que exige, em primeiro lugar, a nova tipificação da organização criminosa. Portanto, considera-se organização criminosa
essa associação de 3 ou mais pessoas, porém, de que maneira? De que forma? Da seguinte maneira, a lei diz, de forma estruturada, ordenada e caracterizada por divisão de tarefas, ainda que informalmente. Portanto, aquela associação de 3 ou mais pessoas não pode ser qualquer tipo de associação. Tem que ser de forma ordenada, divisão de tarefas, ainda que informalmente. É isso que a lei exige. Só isso, não mais. Qual é o objetivo da associação? Terceira exigência, objetivo da associação. Diz a lei, com o objetivo de obter qualquer tipo de vantagem, direta ou indiretamente, qualquer tipo de vantagem. Notem, a lei não falou vantagem econômica. A lei disse qualquer tipo de vantagem. Portanto, pode não ser econômica e, neste ponto, a lei destoa do que, criminologicamente, sempre se entendeu por organização criminosa. Ou seja, do ponto de vista criminológico, sempre se entendeu que organização criminosa existe para fins econômicos. Ela existe para obtenção de lucros. É para isso que existe crime organizado. E crime organizado aqui eu já estou utilizando como sinônimo de organização criminosa. Tecnicamente, organização criminosa. Porém, criminologicamente e midiaticamente, todo mundo fala crime organizado. Você tem que vincular as duas coisas, porque não há distinção entre crime organizado e organização criminosa. E nós estamos, nesse instante, fazendo o quê? Estudando a definição nova que está na lei de organização criminosa. E nós já enfocamos 3 aspectos desta definição legal. Falamos que uma organização, desde logo, exige uma associação de 3 pessoas ou mais. De outro lado, tem que ser algo estruturado, organizado, divisão de tarefas, ainda que informalmente tudo isso, mas tem que ter organização. E em terceiro lugar, nós examinamos o objetivo dessa organização. O objetivo é obtenção de qualquer vantagem. Não precisa ser econômica, sim, qualquer vantagem. Falta o quê? Falta o 4º requisito exigido pela lei. Qual? Vamos lá. 4º requisito exigido pela lei é justamente o meio de alcançar o objetivo, qualquer vantagem. Por que meios? De que maneira o agente tem que alcançar a vantagem que ele quer, que ele deseja? Diz a lei, mediante a prática de crimes. Mediante a prática de crimes. Notem, a lei falou no plural, crimes. Se uma associação existe para o fim de cometer um único crime, não é organização criminosa. Ela exige no plural, ela exige uma pluralidade de crimes. E agora, para fechar este conceito todo, só resta o seguinte: quais crimes? A lei nova definiu quais crimes têm que fazer parte do objetivo da associação. Quais? Crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos. Pena máxima igual ou superior a 4 anos. Portanto, não quer a lei que configure uma organização criminosa a reunião de várias pessoas para o fim de cometer crimes cuja pena é muito baixa. Não configura organização criminosa. Tem que ser crimes cuja pena vai de 4 ou mais, de 4 anos ou mais. E, por último, crime transnacional.
se a reunião se faz para o crime transnacional, também sim, também configura organização criminosa. Eu, então, te resumo tudo isso da seguinte maneira. É a organização criminosa, agora, no nosso direito, para fins penais e processuais, já nós veremos. Já veremos de que maneira é o penal, de que maneira é o processual penal. Mas, em síntese, é a organização criminosa, a associação de 3 ou mais pessoas, de forma estruturada, organizada, com divisão de tarefas. De outro lado, objetivo de qualquer vantagem. Tudo isso que será conseguido mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos e, de outro lado, também pode ser um crime transnacional. Este é o novo conceito de organização criminosa no nosso país. Gravou tudo aí?